Ó, se liga na conversa que eu tive com o Roberto Martini, da FlexCX, sobre metaverso. Tá muito legal. O que é metaverso pra você? Bom, assim, cara, eu acessei o Second Life nos anos 90, né? Pois é, total. Antes dos anos 2000. Então, assim, eu vi essa coisa, esse outra internet que se chama. E eu tenho uma empresa que se chama Snow Crash, que é do livro que gerou o termo metaverso, né? Uma empresa que a gente já tem, sei lá, 8 anos, talvez. Então, é desse livro, que é o Snow Crash, que foi cunhado o termo metaverso. Então, é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Nunca a gente trouxe o jargão, porque é um jargão, mas a gente tá ali, sempre brincando, experimentando. A gente já fez muito projetos de realidades alternativas. Eu acho que a gente já vive isso, entendeu? Então, aqui entra uma conversa que aí é um pouco mais filosófica, porque a gente não tem como provar que o que a gente vive não é já um meta de algo também. Porque se a gente pega a aceleração da tecnologia, e aí se a gente está olhando hoje esses metaversos com esses gráficos meio toscos, enfim, mas tu olha que eram esses gráficos há 40 anos atrás, que era um bonequinho de palitinho na tela, e agora tu olha ali, tipo assim, uma pessoa renderizada em 3D, que é quase real, agora coloca mais 40 anos para frente, ou coloca mais 200 anos para frente. Não tem mais essa linha de perceber o que é o real, o que não é. Então, meta é só mais uma outra camada de experiência que a gente tem, mas dentro do metaverso tem outros metaversos acontecendo já. Dentro do metaverso, o cara tem um dispositivo lá dentro que tem um app lá dentro, que tem um outro metaverso lá dentro, que ele entra lá dentro, que assim vai. Claro que dá para trazer para a questão mais comercial, enfim, agora a gente tem uma outra camada de experiência do universo, enfim, que é interessante, que no princípio, que é engraçado, que a gente replica o mesmo universo, só que enfim, é engraçado que as pessoas fazem casas no metaverso, e em algumas casas tem banheiro dentro das casas. Por que tem banheiro dentro de uma casa de um metaverso? É porque a gente não está acostumado, não precisava nem ter chão, entendeu? Então a gente entra nesse lugar, primeira coisa a gente mimica essa realidade, depois a gente começa a entender que pode criar uma realidade totalmente alternativa, e lá dentro vão ter outras realidades dentro de realidades, que o conceito do meta é isso, né? É meta, alguma coisa que é meta, alguma coisa que é meta, alguma coisa. Então a gente não consegue saber se a gente já está não vivendo meta de alguma coisa. Então essa pra mim é a minha sensação, sabe? É só a tecnologia chegando, se aproximando da gente, a gente indo para outra camada de imersão. A tecnologia sempre faz esse trabalho, né? Ela vai se aproximando do ser, né? Então antes a gente era intermediado pela tecnologia por um mainframe gigante lá, tipo uma máquina gigantesca. Aí depois a máquina diminuiu. Agora, se tu esquece essa tua maquininha em casa, te dói a barriga, né? Tipo, te dá uma gastrite ali, tipo, por quê? Então, assim, pô, isso é parte do teu corpo ou não é? Se tu perde ele, dói teu corpo, então talvez, eu acho que isso já faz parte. A próxima coisa é botar um óculos, né? Então, assim, vamos botar num óculos que está mais perto. Então, eu não preciso mais estar com esse negócio, estou intermediado aqui. A próxima coisa é tira o óculos, entra na lente. E aí, tipo, eu não preciso ter o óculos. Então, eu não tenho... Então, diminui essa intermediação da tecnologia a ponto que tu é a própria tecnologia, e isso faz com que as transações de comunicação aconteçam numa velocidade mais acelerada. Para me mover um mainframe leva 1 hora. Para me mover um computador leva 10 minutos. Para me mover o celular leva 1. Quando eu estou no celular leva 10 segundos. Quando está na minha lente leva 1 segundo. Tem gente já estudando aqui direto, né? A gente já tem, né? Como é que eu insiro a informação direta. Tô aqui em choque, gente. Ele tá falando, eu tava com a boca aberta depois que eu percebi que eu tava assim, ó. Eu tenho um professor, eu fiz uma universidade, que eu tinha um professor que é hoje ele é engenheiro-chefe do Google. A previsão dele é que em 2040, mais da metade da população do mundo, ela passa mais tempo num universo alternativo. A gente poderia dizer, não dá para saber exatamente o que é isso, porque as coisas estão chegando até lá, mas a gente poderia dizer que das 24 horas que a gente tem no dia, a gente passa mais de 12 horas interagindo através de um óculos de realidade virtual, por exemplo. Então isso quer dizer que a gente pode vir para esse plano e descansar, talvez, ou fazer algumas coisas, mas a gente pode trabalhar naquele lugar, a gente pode se relacionar naquele lugar, a gente pode desenvolver as nossas coisas naquele espaço. E isso já está acontecendo em alguns aspectos, em alguns lugares, né? Primeiro que já existem essas economias criadas em universos alternativos, é o que está se desenvolvendo muito rápido. Boa parte do investimento de capital de risco para tecnologias mais disruptivas estão indo para a construção dos universos alternativos, que alguns chamam de metaverso, enfim, tem vários termos aí que a gente pode citar, o que vai acontecer com essa nova web, que é mais descentralizada, que sai da propriedade das
da propriedade das corporações, que vai ser propriedade das pessoas, que é o que aconteceu com as criptos no passado, os sistemas de governança, que a gente chama de DAOs agora, que é um pouco, a Flag foi inspirada um pouco como uma DAO funciona, mas que é gestões, organizações de gestão descentralizada. Mas enfim, tem várias coisas que estão acontecendo nesse aspecto para criar infraestrutura, para que essa realidade de fato aconteça. Então dá para ver que as pessoas estão indo para esse lugar. Se isso é bom ou não, são outras questões, né? Se a gente quer ou não quer, é uma outra questão também. Mas não dá para ignorar que a tecnologia, ela é um bicho ali independente também. Ela acelera, é natural. A gente é assim como humano, né? A gente correu aqueles 100 metros naquela velocidade, o que a gente quer fazer depois? Correr mais rápido, correr mais rápido, correr mais rápido. Não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com o ser humano. Essa é uma conversa bem filosófica, na verdade, menos prática para o dia a dia, mas eu acho que vai ter um impacto bastante grande, assim, pra gente aí nos próximos 10 anos, vai. Então eu acho que assim, a gente está falando de 5, 10 anos, mas eu acho que a gente vai ser surpreendido assim, por coisas novas que têm acontecido. Em AI, o que tem acontecido assim, nos últimos anos, inteligência artificial, é impressionante. Assim. Agora com a indústria criativa, é muito impressionante. E coisas assim, a gente tá indo para um caminho quando vê assim, tem um salto, um leap bizarro assim, né? Tipo, a gente não achou que ia dar um pulo como deu. Esse último ano foi impressionante para a indústria criativa e AI. Impressionante. E aí, assim, a gente não consegue enxergar de verdade até onde vai. É impressionante o que está acontecendo. Então, assim, posso te falar 5, 10 anos, pode acontecer em 13, entendeu? Sei lá. Mas, enfim, eu acho fascinante, um pouquinho assustador, mas eu acho que é bom observar e filosofar um pouco sobre o tema também, é divertido às vezes.